boa tarde nesse bom tom aí do nosso Fala Aí, aqui do nosso próximo episódio de hoje, último da tarde, né? Um episódio que tem as nossas convidadas aqui, que é a Isadora e a Letícia, né? Que turno vocês são? Primeiro integrado A. Primeiro integrado A, né? Nosso curso agrícola, então, né? Aqui. E vocês trazem um assunto um tanto de curiosidades, né? Sim. Um assunto de curiosidades, né? Que é sobre alguns comportamentos, né? Algumas coisas interessantes sobre o mundo dos cavalos, né? O mundo equino, vamos dizer assim, né? Sim. Coisas que talvez a gente até pouco saiba, eu imagino, né? Porque a gente vê muito como manejo de cavalo, tudo mais, raças, até já tivemos episódios aqui, né? No sentido da história, do surgimento do cavalo crioulo e tudo mais, né? Mas esse assunto aqui sobre curiosidades, né? Eu achei interessante, né? Isadora, aqui tu tens uma coisa assim que eu achei bacana, né? Animais sonham, então? Sim. Como é que é essa história, então? É que o cavalo, ele dorme em pé, mas ele não se entrega ao sono quando ele está em pé. Ele só sonha e relaxa mesmo quando ele está deitado. Sim, então ele vai estar no sono realmente profundo, relaxado, quando estiver deitado, né? Sim. Tá, e aí como é que é isso? Teve alguns estudos para constatar isso? Como é que fizeram isso aí para saber essa informação? Foi através de algumas pesquisas científicas. Pesquisas científicas tem. Então o animal ele tem digamos de certa forma, o cavalo tem um comportamento bem parecido com o da gente, de sonhar? Sim. Interessante, né? Tá, mas vocês nunca viram isso na prática? Assim, tu já tem contato lá com cavalos, criação de cavalos? Não. Tá, e isso procede ou não? Como é que é? Bom, lá onde a gente cria, sim, porque eles não... Na rua eles só dormem em pé, muito difícil ver algum deitado dormindo na rua. Eles ficam cochilando assim? Os músculos eles se travam assim, e aí ele dorme em pé, porque os músculos todos são travados. Seja dia ou noite ele pode dormir em pé, então? Uhum. Mas normalmente eles gostam de dormir mais lá dentro, em um lugar fechado, assim. Mas vai de cavalo para cavalo. Tá. Tem cavalos que dormem na rua mesmo. Então, se ele se sentir confortável, digamos, ele deita. Sim. Se tiver um lugar mais acolhedor, assim. Se ele se sente confortável, ele se deita. Ah, é. E aí, quando ele está deitado, ele deita a cabeça também ou ele dorme com a cabeça em pé? Como é que ele deita a cabeça também. Deita a cabeça também, tá. E aí ele fica quieto ali. Tu não sabe se ele está sonhando, não, porque tem um estudo que está dizendo que é sonho, né? Sim, mas pode ter espasmos, assim, dormindo e coisas do tipo. Ah, então tá, bem interessante. Que nem cachorro tem às vezes quando tá dormindo. Sim, entendi. Sonhando. Qual é a raça de cavalos que tem lá na tua propriedade lá? Ah, são muitos. É. Tem tubiano, tem cavalo crioulo. E todos têm o mesmo comportamento? Não, tem uns que são mais loucão da cabeça que nunca vi dormir deitado. Ah, é? Então, quer dizer que tem uns então, que tem esse hábito e outro. Vai mudar um pouquinho para cada um, então. Sim. Muito interessante, né? Letícia, outra curiosidade. Então, cavalo, segundo aqui a nossa Isadora, ele pode tanto dormir em pé como deitado. Se estiver deitado, ele tem lá o sonho. É possível, então, né? Sim. Do animal também sonhar, então. Interessante, né? Bom, memória. Como é que funciona a memória emocional, assim, do cavalo, Letícia? Bom, eu acho que eles têm uma memória muito boa, porque eles conseguem se lembrar das pessoas, dos lugares. Tipo, se foram tratados eles com carinho, eles vão lembrar. Mas se maltrataram eles vão, lembrar das pessoas, aonde foi, como foi. Então a gente vê muito falar que tem cavalo que é cestroso, que é ressabiado, né? Sim. Será que isso está atrelado à questão emocional? Acho que sim, como é que ele foi tratado. Sim, porque às vezes o cavalo às vezes tem medo, por exemplo, de cachorro, às vezes de determinada postura que a pessoa faz, o movimento, ele também se assusta, né? Determinado lugar ele não quer passar, né? Então, na verdade, a gente pode pensar que ele é um animal sensível, talvez? Sim. E memória, ele conhece o dono, assim, de tempo depois, se ele ficar sem ver, ele conhece o dono, será? Acredito que sim, pelas nossas pesquisas, sim. Pesquisa, ele então identifica as pessoas que, conforme trataram, daria para dizer que ele tem sentimento? Sim. Memória e sentimento, então. Pois é, interessante, né? Então, olha aí, ó. Mas, porque o pessoal sempre diz que o cavalo é um animal muito inteligente, né? O cavalo é muito inteligente. Pois é, e aí a gente tem essa questão da doma, né? Porque tem uma linha aí de doma, né? Essa questão da doma... Antigamente, a doma dos animais, em geral, antigamente era meio feito na violência, né? Era um tratamento muito rude, né? E talvez, provavelmente, muitas vezes os animais ficavam arredios porque se fosse adestrar, fosse domar, enfim, era uma coisa violenta. Claro que o bicho vai ficar com medo, né?
Mas hoje, tem uma tendência melhor, assim, dessa doma? Como é que tá aí, vocês veem isso? Tem uma tendência bem melhor. Tipo, a gente lidava com, vou te dar um exemplo, uma Sim. égua lá que ela foi domada, que eles já quebraram o queixo dela, fizeram várias coisas. Pessoal. E batiam no rosto dela. E aí quando a gente ia botar o freio, ela não deixava, nem quando ia botar o buçal, ela não deixava a gente pôr porque ela tinha medo da gente bater nela. Sim. Aí ela sentava pra trás, assim, e não deixava pôr. Então quer dizer que é um animal sensível. Sim. Né? No manejo, né? Pois é, aí hoje tem essa linha toda que se chama, acho que dona humanizada, racional, alguma coisa Sim. assim, né? Não sei como é que chama, né? Sim, Mas- tem vários tipos de domo. Mas que a ideia é essa, é tratar o animal com carinho para ele ter segurança, né? Para ele não sentir esse medo e não ficar arredio, né? Sim. Interessante, porque quem é que vai querer ser maltratado? O animal também não, né? Também uma coisa interessante aqui, então, a gente está percebendo que, então, como curiosidade, que o animal também tem uma memória, né? Tem uma memória emocional, então ele, se bem tratado, ele retribui de forma tranquila, mas também se ele tiver situações que seja assim de violência ou que imponha medo, ele também vai se comportar dessa forma, né? Vai se tornar, digamos, pouco dócil, né? Difícil de manejo, né? Porque talvez esteja se protegendo, né? Bom, filhotes, Isadora, como é que é essa questão dos filhotes? Qual é a curiosidade que a gente pode pensar em termos de filhotes? Bom, os filhotes, eles logo, umas horas após o nascimento, eles já podem correr, já podem andar. Que isso em alguns filhotes não é comum. Tá, interessante. Tá, e aí assim, as éguas, quando ganham os seus filhotes, né? Elas costumam ter os filhotes assim, que tipo de local? Tá, se elas estão no estábulo, elas vão estar ali, né? Sim. Mas se elas não estiverem no estábulo, como é que... Já viu a situação assim, como é que elas fazem para esse momento? Normalmente, quando acontece, é mais em estábulo, mas... Se tiver a campo, coisa no assim, campo, como é que normalmente neles, no meio do mato, assim, um lugar que ela acha que é mais confortável pra ela estar ali. Um lugar que ela se sinta mais protegido? Sim. Para ela e para o filhote? Sim. Bom, e aí, quer dizer, após o parto, vamos dizer assim, já o potro, que é o potro que se chama, é isso? Sim. Logo que nasceu, já pode se levantar? Sim, algumas horas depois, tipo, normalmente tem uns que ficam meio atordoados, assim, logo que nasce, mas umas horas depois já eles conseguem já andar e correr. Interessante, interessante. Pois é, e aí como é que a mãe se comporta em relação ao filhote ali na hora que teve o parto? Como é que é a situação, a atitude dela, por exemplo? Normalmente ela quer puxar que ele nasce dentro daquela bolsa Sim. e aí ela puxa, normalmente é só isso. E ela limpa o cavalinho, ela limpa o cavalo. potro, ela limpa o cavalinho, então tira aquela bolsa toda ali, Sim, e que estava no útero, ela tira tudo aquilo ali e vai limpando sim. o cavalo, é isso? Sim. O filhote, no caso, né? E aí, pois é, e a mamada, por exemplo, como é que funciona? Aí o cavalinho nasceu, né? Ela limpou o cavalo, talvez ele vá se levantar, ou como é que em seguida? Como é que vai ser Às isso aí? vezes tem uns que ficam mais deitados, mas daí eles levantam e aí eles já procuram já pra mamar já. A égua não precisa ensinar, no caso. O cavalinho já instintivamente consegue já procurar a mãe para mamar. Tem uns que já vão direto já. Já vão no teto para mamar. E outros, como é que fica? Aí dão trabalho para fazer? Tem que ajudar ou não? Como é que é? Aí tem uns que tem que ter estímulo até de um ser humano vir e ajudar pra... Pois é, eu digo, se tem alguém da propriedade lá que tem aqui o criador lá, vai ajudar o cavalinho a mamar? Em alguns casos, sim. Por que acontece isso? Ele não tem força, não consegue? O quê? Não sei também, acho que tem uns que não se ligam de... E já aconteceu ter que criar cavalo, filhote, o potro com mamadeira, coisa assim? Ou não? Não. Lá na propriedade de vocês lá? Não. Quantos cavalos vocês têm lá na criação? Lá? Agora acho que uns 5. Uns 5. Tá. Faz tempo que vocês criam 5 lá? Muito bem. Então, ó, filhote já nasce correndo, é isso? Pode nascer correndo, ou em poucas horas, né? Começar a correr, que vocês colocaram aqui, né? É um instinto de sobrevivência, né? E estão prontos para uma questão seja de vida ou morte, que é uma coisa natural, né? Da natureza própria deles, né? A gente leva quanto tempo para caminhar mesmo? Nós, né? Nós levamos um ano quase. Na verdade, nós, pessoas, os seres humanos, né? Somos os animais racionais, os seres, né? Menos preparados para sobreviver, né? Porque a gente depende exclusivamente de alguém, né? Enquanto que os animais aí até já nascem caminhando, já tem instinto de sobrevivência, né? Já tem uma série de habilidades, né? Bom, Letícia,
Como é que é essa questão? Velocidade. Qual é a curiosidade que tu tens sobre a velocidade que o cavalo pode correr, alcançar? Como é que é isso? Pode alcançar até 88 km por hora. Isso é por causa da musculatura dele. 88 km por hora? Sim. Corre muito? Talvez uma velocidade quase de um guepardo? Um guepardo acho que corre em torno disso aí, né? Mais ou menos, né? Tá. Todo cavalo é corredor assim ou são alguns que se destacam mais, será? Depende, tem alguns que se destacam mais. É, muito interessante, né? Mas isso aqui é comum ele ficar nessa velocidade correndo ou esse é por momentos? Acho que se tu for treinando, ele pode até essa velocidade. Atingir, né? Sim. Uma velocidade de excelência, né? Imagina vocês correndo de moto, andando de carro e o cavalo do lado, ó, pedindo passagem, né? É assim, ó, 88 km por hora, né? É velocidade. Isadora, sensibilidade emocional. Como é que é essa coisa da emocional? Sensibilidade. Um exemplo é na ecoterapia, que o cavalo, o teu, tipo, ele vê as tuas emoções através da atitude, tipo, tensão corporal, eles sentem, através do olhar ou até atitudes, aí eles percebem que tu tá nervoso, ansioso, ou tu tá gostando. Tudo isso vocês conseguem, então. Sim. Talvez então seja a razão pela qual que é um animal usado para tratamento de pessoas, isso, na Sim. quimioterapia, né? Que interessante. Então, Beto, colocasse aqui, que eles percebem energia pelo olhar, né? Sim. Pela postura e pelo coração acelerado. Quer dizer, eles também têm essa questão de aceleração ou não? Como é que é É que eles podem sentir. É a mesma coisa que tu chegar de um lado, uma pessoa chegar do teu lado nervosa, tu percebe que ela está nervosa. E o cavalo tem essa coisa sutil de captar isso. Sim. Bem, então, na verdade, quem trata com o cavalo, quem convive com o cavalo tem que ser uma pessoa, digamos, equilibrada as emoções, senão não vai dar muito certo. Então, Sim. o cavalo vai, né, não vai se aproximar, né? Não. Bom, Letícia, comunicação silenciosa. O que é a curiosidade disso? Como é que é a comunicação dele? Os cavalos, eles se comunicam, tipo, com a gente pelo movimento das orelhas, da cauda, tipo, do olhar deles também. Tipo, conforme ele tá respirando, também dá pra ser, tipo, mais ofegante, vai estar de uma maneira, e mais relaxado, tipo, vai estar de outra. Se o cavalo está, por exemplo, assim, digamos, vamos pensar que ele está confortável, faceiro com a gente, com o dono, enfim, como é que isso aqui se comporta? Que sinais ele tem quando ele tá se sentindo bem assim com a pessoa, que ele gosta da pessoa? Como é que ele demonstra isso? Ué, dependendo, tipo, se ele se sente mais confortável contigo do que com outra pessoa, ele vai gostar. Tipo, ele vai estar mais agitado quando entra com outra pessoa e contigo ele vai estar mais tranquilo. Movimento, gesto, ele faz alguma coisa? Ué, tem cavalos que são bem carinhosos, tipo, de chegar perto, assim, e são bem mansos. Eles cheiram a pessoa, eles se esfregam na pessoa, Sim. como é que é isso? Tem uns cavalos que eles são bem dóceis, assim, tipo, lá onde a gente cria, tem uns que eles gostam mais de uma pessoa do que da outra, isso é Ele normal. seleciona a pessoa também. Sim. Não é o comportamento de amizade, digamos, e carinho não é igual para todos, então. É que, tipo, um exemplo, se tu bate ou maltrata o cavalo, ele já vai ter um medo de ti. Aí quando entendi. tu sobe em cima, ele já vai estar cestroso já. Tá. Então se ele não se agrada, ele não aceita a montaria. Sim, Ele vai ter dificuldade de aceitar a montaria. É isso? sim. Tá. E se ele sentir confiança, aí é tranquilo. É mais tranquilo. Tá. E como é que a gente sabe que o cavalo está incomodado? Porque diz que ele tem essa comunicação, né? Como é que ele se mostra isso? Depende, tem uns cavalos que não aceitam a monta, que aí eles dão coice, eles... Eles dão coice. Se ele não quer, ele dá um coice. ele murcha as orelhas. Murcha a orelha. São vários aspectos, Tá, ele pode sentar pra trás. Ele quer morder também, não? Também. Pode querer morder também? Relincha ou não? Não, isso não é muito de não gostar, assim. O de não gostar, ele pode querer morder, ele pode Sim. querer dar um coice, ele pode... Ele se empina? É, Também. Então aí se ele dá o lado e quer sair, sabe que ele não está se agradando. Sim. Então, tá, entendi. Então a gente pode observar sintomas, né? Que a gente pode ver que o animal está feliz, está carinhoso, está receptivo, porque também a gente demonstra quando também não quer. sim. Tá, muito interessante, né? Bom, e uma coisa que até vocês não têm no estudo de vocês, mas eu fiquei pensando, como é que o cavalo se relaciona com os outros animais na propriedade? Porque a gente está falando assim, ele tem as emoções, ele se relaciona com os seres humanos, né? Com o tratador, com o dono e tudo mais, né? Mas como é que ele vê os outros animais?
Depende muito, tipo, se um exemplo, com um cachorro, tem uns que se dão muito bem com o cachorro, tem outros que não. Tá. Um cachorro agitado, assim, ele pode se assustar ou não Então o gostar. animal não gosta de interagir com seres agitados, de certa forma. É, sim, mais ou menos. Ele se incomoda? Se incomoda com isso? Depende, varia de animal para animal. Isso não tem como se basear muito. Tá. E crianças? Como é que o cavalo, ele identifica quando é uma criança, um adulto? Porque tá dizendo que ele tem essa inteligência emocional, né? Sim. Ele vê essa diferença? Ou pra ele é todo mundo? Não, ele vê a diferença, porque, um exemplo, a gente estava fazendo um projeto sobre ecoterapia, a gente foi lá no lugar e a gente nota uma diferença muito grande quando eles tá montando um idoso de quando tá montando uma criança. Sim. Tá, e como é que é isso? Agora eu fiquei curioso, né? Porque ele, quando tá montando a criança, eles são até mais calmos, porque eles botam numa rampinha, o cavalo do lado de uma rampinha, e as crianças sobem em cima. Sim, pra ter altura? Sim, Tá. E com os idosos já tem uns que não precisam. E aí eles são, às vezes, um pouco mais agitados com os idosos, com as crianças eles são mais tranquilos. Que interessante. Mas será que tem... o que será? Será que é porque tem a ver o jeito que o adulto monta, ou a criança montaria? Ou será que eles realmente gostam de criança? Então... Mais do que adulto, né? Que depende muito. Esses também, eles são mais acostumados com criança, porque agora começou um novo projeto com idosos, por isso talvez eles podem... Tá. E onde é que funciona esse atendimento Ecoterapia. Ecoterapia? Onde é que é? Eu não vou saber explicar, mas ele é lá perto da Luminix, que fica mais pra fora lá, sabe? Sim. Que sai pelo... Na rodovia que vai São Lourenço? Isso. Na saída? Tá. E lá tem uma propriedade que faz esse tipo de atendimento? Sim. E é o tratamento, então? Tá. Que pessoas é que usam o serviço lá? Normalmente... Crianças, agora vem idosos, mas pra que tipo de coisa que eles vão lá ter ajuda? Um exemplo que tem crianças com autismo lá, que aí os pais retrataram pra gente que muda muito o comportamento. A criança começa a ficar mais calma, começa a se pensar antes de agir, foi tudo o que nos falaram. Sim. E aí os idosos normalmente procuram por, tipo, tem uns que tem algum problema ou uma dificuldade de estar no cavalo, alguns com uma deficiência também, que vão pra procurar tratamento. É um momento onde eles podem relaxar. Sim, entendido. Então o cavalo realmente ele é um animal, assim, bem interessante, né? Porque está ajudando as pessoas a se recuperar de problemas de saúde, né? Problemas ligados às emoções também. Sim. E ele ajuda no tratamento, né? Então é bem tranquilo, né? Essa pesquisa, vocês foram fazer uma visitação, então, lá, foi isso? Sim. Da matéria de seminário integrado, gente. Seminário integrado, tá? A disciplina seminário integrado. Vocês escolheram o assunto ou era esse o assunto do seminário? A gente escolheu. Vocês escolheram o assunto, tá. Faz tempo isso que vocês foram fazer essa visita lá? Não. Foi quando? Esse mês. Esse mês agora? Tá. E aí foi uma tarde, um dia que vocês ficaram lá? Como foi? Amanhã toda. Amanhã toda, tá. E aí tem um tratador lá, como é que é o instrutor, como é que chama isso lá? Deve ter alguém que cuida disso aí lá? É uma psicóloga. E vários profissionais na área. E aí eles ficam... na maioria das vezes a psicóloga ela acompanha de perto, assim, cada aluno. Sim. E os profissionais ajudam na monta, puxando o cavalo. Eles encilham o cavalo. Tá todo aquele tempo aí? Tá, encilha o cavalo, faz a montaria. Sim. E aí tem um acompanhamento psicológico, né? Sim. Muito interessante, tá. Bom, qual é a impressão... Quando vocês, antes de chegar lá, vocês conheciam esse lado aí desse tratamento envolvendo cavalos ou não? Não, muito pouco. E aí, como é que foi depois que vocês saíram de lá? É uma Vocês, experiência muito legal ir lá, assim, nem que seja só pra conhecer, é muito legal. Sim. São muitos que tem lá, muitos cavalos que eles têm? Acho que são uns 8. 8 cavalos e aí eles atendem um X número de pessoas, então? Sim. Desde crianças a idosos também. Sim. Bem interessante, né? Bom, eu já tive o ano passado eu tinha uma aluna que fazia tratamento, ela tinha um atendimento uma vez por semana, ela fazia, né? E ela melhorou muito mesmo, assim, no problema que ela tinha, né, de saúde que ela tinha, melhorou muito depois que passou a fazer as atividades envolvendo cavalos. Então ela tinha todo um cronograma dessa parte, então realmente é bem interessante, é maravilhoso isso, né? Então, instinto de sobrevivência, como é que é isso? O cavalo, ele tem um grande instinto de sobrevivência e ele também tem uma sensibilidade maior às coisas do que a gente. Um exemplo, ele tem uma visão
muito mais amplo do que a gente tem. Eles têm um ponto cego, que é no meio do rosto, assim, e na coluna, que bem onde dá a risca da coluna eles não enxergam. Mas do lado eles enxergam a maioria. Então o cavalo tem a visão mais reforçada para lateral, é isso? Sim, Do que a gente, na verdade, lateral até quase não tem, né? Não sei. sim, Eu acho que mais olha assim, né? E o cavalo, então, ele tem mais lateral, sim. tá? Pois é, e por que será então que tem cavalos aí na lavoura, o pessoal que trabalha usa cavalo, né? Não coloca aquele tipo no buçal, né? E depois vem junto um tapa-olho também, não tem? Que fica aqui, bota um... Normalmente é pra não se assustar. Ah, não é para conduzir a direção do olhar do animal, então? É para não se assustar, então? Também, mas como ele tá carregando normalmente alguma carga, ou Sim, ele pode se assustar vendo alguma coisa. da lateral, É. porque ele tende a enxergar bem pela lateral, então. Como visão. que às vezes prende e fica pelas costas. Aí como ele Tá. não vê, ele Sim. se assusta. Porque ele tá só sentindo, ele não tá vendo. E aí como ele não tá, às vezes ele tipo enxerga um pedaço e ele vai se assustar com Entendi. aquela parte. Entendi. Aí eles colocam pra não se assustar, que nem lá em Pelotas tem uns também que